Vamos aqui voltar para o exemplo 1, para deixar mais claro, para a gente tentar chegar numa relação, né, do CR, uma fórmula para a combinação com elementos repetidos. Aí eu volto ao problema, de quantos modos é possível comprar 3 sorvetes em uma loja que os oferece em 4 sabores. Então resolver esse problema é a mesma coisa que solucionar essa equação onde x1, x2, x3 e x4 são números inteiros não negativos, tá certo? Pode ser até zero, mas são números inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3 em diante, tá certo? Então, o que é o x1 aqui para mim? O x1 vai ser para mim a quantidade de sabores de sorvete que eu escolhi do primeiro sabor. O x2 vai ser a quantidade de sorvetes que eu escolhi do segundo sabor. O x3, a quantidade de sorvetes que eu escolhi do terceiro sabor. E o x4 vai ser a quantidade de sorvetes que eu escolhi do quarto sabor, tá certo? A soma de todos esses números aqui, inteiros não negativos, eles têm que ser igual a 3, porque eu só vou comprar 3 sorvetes, tá certo? Então, como é que eu vou representar isso? Vou tentar solucionar esse problema por um sistema chamado sistema bola-traço, tá certo? E como é que vai funcionar esse sistema bola-traço? Esse sistema bola-traço vai funcionar o seguinte. Por exemplo, suponha que eu tenha feito a seguinte escolha. Eu escolhi aqui x1, x2, x3 e x4 do seguinte modo. Eu escolhi um sorvete do sabor 1, do sabor x1, tá certo? Um sorvete do sabor x2, nenhum sorvete do sabor x3 e um sorvete do sabor x4. Então, como é que eu vou representar pelo sistema bola-traço? Eu vou colocar uma bolinha para representar que eu quero um sorvete x1. Como eu não quero mais nenhum x1, eu já joguei um traço aqui. Aí eu coloquei uma bolinha no x2 porque eu quero um sorvete do x2. Tracinho para separar agora para o x3. No x3 não tem nenhum sorvete, então eu deixo em branco aqui. E aí barrinha. E aí no x4 eu quero um sabor, aí eu coloco uma bolinha aqui, tá certo? Então aqui, ó, destaco aqui com a frasezinha, ó, aqui escolhemos um sorvete do primeiro sabor, um sorvete do segundo sabor e um sorvete do quarto sabor. Não escolhemos nenhum aqui do sabor 3. Outra possível escolha. Eu posso não escolher nenhum do primeiro sabor, por isso que aqui eu deixo em branco, ó. Eu posso escolher 2 do segundo sabor, aí eu botei aqui já 2 bolinhas, já meti um traço também aqui, né, ó, separando, ó. A primeira parte não tinha nenhuma, aí 2 bolinhas porque eu quero 2 sorvetes do sabor x2, barrinha para separar para o sabor x3, aí eu não coloco nada nesse espaço aqui, porque eu não vou escolher o sabor x3, barrinha para separar para o sabor x4, aí uma bolinha, tá certo? Então aqui escolhemos 2 sorvetes do segundo sabor e um sorvete do quarto sabor. Aí representei dessa forma, tá certo? Vamos ver mais uma forma de representar. Vamos lá. Suponha que a gente tenha escolhido nenhum sorvete do sabor x1, nenhum sorvete do sabor x2, 2 sorvetes do x3 e um sorvete do x4, né? E um sorvete do x4. Então, vou representar nenhuma bolinha nessa parte, não coloco nada. Nenhuma bolinha nessa, não coloco nada. 2 bolinhas aqui e uma bolinha aqui. Tá certo? Então, já deixamos claro de quantos sorvetes o sistema bola-traço deixa claro quantos sorvetes eu quero do x3 e quantos sorvetes eu quero do x4. E no x1 e no x2 eu não quis nenhum, tá certo? Então, o nosso problema, resolver essa equação, tornou-se um problema de bola-traço, ou seja, eu tenho 3 traços, 1, 2, 3, e tenho 3 bolas. Nossa, isso aqui nem parece um traço. Eu vou ajeitar isso aqui. Eu tenho 3 traços, né? Eu tenho 3 traços e tenho 3 bolas para poder distribuí-los de maneira aleatória, tá certo? Então, distribuir esses carinhas na verdade, resolver um problema de permutação com elemento repetido. Ou seja, eu tenho uma permutação com 6 elementos. Por que 6? Porque eu tenho 3 traços e 3 bolas. Então, eu tenho 6 elementos. Quantos traços eu tenho? Eu tenho 3 traços. Então, eu já boto um 3 aqui em cima, porque tenho 3 traços repetidos.
Analogamente, eu tenho 3 bolas repetidas. Aí eu já coloco aqui, ó, um 3 também. E aí eu resolvo essa continha. Isso vai dar 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Lembra disso? Permutação com elemento repetido. Qualquer coisa, volta aí na aula de permutação com elemento repetido. E aí você vai relembrar. Então isso aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial é 6. E o outro 3 fatorial eu vou deixar aqui. 3 fatorial. Esse é para cair com esse. O 6 cai com 6. E a resposta vai dar 5 vezes 4, 20. Exatamente como deu no exemplo 1 que a gente resolveu escrevendo de 1 por 1 e deu 20 também, né? Então o que isso significa? Significa que a combinação com elemento repetido de 4 elementos, 4 objetos, 4 sabores nesse caso, para escolher 3, ficou igual a uma permutação com elemento repetido de 6 elementos, que no caso foram os 3 traços e as 3 bolas, onde eu tinha 3 traços repetidos e 3 bolas repetidas. E a resposta desse problema deu 20. O que a gente pode notar aqui, pessoal, é o seguinte. Essa permutação de 6 elementos tomados 3 a 3, quando a gente vai resolver, dá esse resultado, né? Que é 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Que a gente pode ver que isso aqui, na verdade, é uma combinação, tá certo? Combinação simples agora de 6 elementos tomados 3 a 3. Concordam? Essa combinação aqui dá exatamente essa continha, tá bom? Por enquanto vamos deixar dessa maneira, vamos ver mais alguns exemplos para ver se essa relação vai se confirmar, tá bom?